Mitra e Tiara. Carta enviada em 18/5/2008 por um consulente de Recife, Pernambuco, de religião católica, escolaridade superior concluído, profissão professor. Prezados amigos da Monfort, caríssimo professor Fedeli, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta feita, minha missiva tem por objetivo esclarecer dúvidas acerca de notícia que li recentemente. O Papa Bento XVI, vivo Papa, voltou a usar a tiara papal. Esta de um predecessor seu, salvo engano, São Pio X. Gostaria de saber por que e quando a tiara deixou de ser utilizada. Ela equivale à mitra? Se sim, por que havia essa diferença paramental no passado? O que significam realmente um e outro paramento? Quais as origens de ambos? Sei que são muitas perguntas de uma só vez, perdoe-me, mas é que todos os sites que conheço, este realmente fundamenta as respostas historicamente e, acima de tudo, à luz do que ensina a Santa Igreja. Mesmo sem conhecê-los pessoalmente, digo-lhes que vocês estão me ajudando muitíssimo no conhecimento da doutrina de nossa Igreja e no consequente fortalecimento da fé, abrindo-me os olhos contra as ciladas do inimigo que, infelizmente, encontra-se infiltrado na Igreja. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Vocês costumam vir a Recife? Tem alguma representação aqui? Um abraço fraterno. Muito prezado professor, salve Maria. Há que distinguir entre mitra e tiara. A mitra é o chapéu tradicional dos bispos. O Papa, como bispo de Roma, usa mitra em algumas cerimônias. Portanto, a mitra era o sinal de poder sacerdotal pleno do Papa, como bispo de Roma. Foi Inocêncio III que começou a usar a tiara para identificar o poder temporal do Papa. A tiara, também chamada de reginum, é uma coroa tríplice que os papas usavam para indicar a unidade da Igreja e a suprema suzerania do Papa sobre toda a cristandade, isto é, de que o Papa era soberano universal da Igreja una, soberano dos Estados Pontifícios e bispo de Roma. Para indicar a unidade da Igreja e a suprema suzerania do Papa sobre toda a cristandade, isto é, de que o Papa era soberano universal da Igreja una, soberano dos Estados Pontifícios e bispo de Roma. Esses títulos foram sendo acumulados aos poucos. Desde sempre, começando com o próprio São Pedro, o Papa foi bispo de Roma. Com o fim do Império Romano, 476 d.C., o Papa foi a única autoridade restante na Itália, o que o obrigou a exercer autoridade governativa, para impor ordem, mesmo material, nas terras italianas assoladas pelas invasões dos bárbaros germanos. No fim do século VIII, Pepino, o Breve, e depois, no ano 800, Carlos Magno, depois de vencerem os lombardos, que ameaçavam o Papa, confirmaram a soberania do Papa sobre as terras no centro da Itália, em torno de Roma, reconhecendo o reino do Papa, os estados pontifícios. Finalmente, Bonifácio VIII instituiu a terceira coroa da tiara como sinal da suprema suzerania sobre todos os reis da terra. Isso foi em 1299. Stefaneschi definiu a tiara como unindo a figura da esfera e do côvado. A circunferência da base seria o símbolo do poder papal sobre o globo terrestre, enquanto a altura dela, medindo um côvado, simbolizaria a Igreja como a realização da Arca de Noé, cujas medidas eram fundadas no côvado. E assim, como a Arca de Noé salvou os homens que nela estavam, perecendo todos os demais, assim também os que estão fora da Igreja perecem. Por isso, num cerimonial de coroação do Papa do século XVI, se lê que o cardeal diácono, ao impor a tiara na cabeça de um novo Papa, diz: recebe a tiara ornada com 3 coroas e saiba que tu és o pai dos príncipes e dos reis, o reitor do universo, o vigário do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, na terra. As 3 coroas simbolizam, pois, a universalidade do poder pontifício, o dominium sobre o mundo, a supremacia do Papa, sobre os reis e sobre o imperador, assim como sua soberania sacerdotal. Agostino Paravicini Bagliani, Boniface 8, Payot, Paris, 2000, página 243. Durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI fez um gesto de renúncia a tudo isso, numa cerimônia em São Pedro, depositando a tiara aos pés do crucifixo. A sua coroa lhe fora dada pelos milaneses e tinha a forma de uma ogiva de foguete.
Consta que as Três Coroas eram formadas por 3 círculos de ouro enfeitadas com Sputnik soviéticos. É o que contaram as famosas fontes romanas tão murmurantes. Como disseram também as mesmas fontes que essa tiara foi vendida e o dinheiro todo teria sido dado às Farc colombianas, aquelas do comunismo castrista, traficante de cocaína. As fontes murmurantes de Roma contam cada coisa, só com o passar da história se confirmará o que elas murmuram suavemente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.